Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, vamos ler o versículo 6 em diante. No versículo 4 em diante, que diz assim: fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mas do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então sou. Amém? Somente até aí, queridos. Pode sentar, se você estiver em pé, sente. Eu quero trazer esse texto para a nossa reflexão nessa noite, em nome de Jesus. Amém? O apóstolo Paulo foi, apesar de não ser um dos 12 apóstolos de Cristo que andou com Cristo, mas aqui ele vai relatar que ele teve uma experiência, uma revelação extraordinária. Amém? O exemplo, a gente vê Paulo falar com propriedade de Cristo, mesmo sem ele ter andado com Cristo. Amém? Por exemplo, qual o melhor texto da Bíblia que explica sobre Santa Ceia? A gente não encontra em Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João. Quem é que explica melhor? Apesar que Paulo não estava na última ceia, os apóstolos que citei aqui, eles estavam, mas quem é que escreve melhor a respeito de Santa Ceia? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, não é isso? O que ele vai dizer? O que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Ou seja, quando Paulo aqui estava falando que ele foi elevado, que ele não cita o nome dele, ele fala de uma forma figurada, que ele é levado ao terceiro céu, Deus revela a ele coisas inefáveis. Mas ele diz o que não é lícito contar, não é lícito dizer. Amém? Por quê? Porque Paulo outrora, ele não era um dos apóstolos, ele era o quê? Um perseguidor de Cristo. Mas entenda que quando Paulo perseguia Cristo, não pense que ele achava na sua religiosidade que ele estava fazendo a coisa certa. Quando ele matava, prendia os cristãos, e às vezes aqueles cristãos eram mortos, como é o caso de Estevão. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que quando Estevão é apedrejado, Paulo estava lá. Paulo talvez jogou uma das pedras. Amém? Mas um dia o que? Jesus encontra Paulo, muda a vida dele, muda a história dele, e de perseguidor ele passa a ser um que é perseguido. Paulo agora é um seguidor de Cristo, é um pregador do Evangelho, é um missionário, é um ganhador de almas, é um abridor de igrejas, é um homem que mais planta igrejas por onde ele passa, nas suas viagens missionárias. Mas aqui Paulo vai descrever uma experiência que ele teve agora com o Senhor, que ele não teve quando Jesus encontrou ele no caminho
para Damasco. Ele vai dizer que ele teve o quê? Revelações inefáveis. Ele tem uma experiência com o Senhor, que ele vai dizer que não é lícito contar. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós vamos ver que algumas coisas Paulo escreveu a respeito das revelações. Por quê? Porque eles não estavam na mesa da ceia. Mas ele é o melhor que fala da ceia. O que é que ele vai dizer quando ele fala da ceia? Aos Coríntios, o que eu recebi do Senhor. Ou seja, eu não estava lá, eu não participei da mesa, mas um dia eu tive uma revelação sobrenatural. Ele me levou ao terceiro céu, ele me fez sentar à mesa, ele me fez ver, ele me fez contemplar, ele me fez visualizar a trajetória, o percurso, o Calvário. Aleluia! E o que é que Paulo entendeu? O que é que Paulo viu? O que é que Paulo agora passa a contemplar? Aí que ele vai aprender o que verdadeiramente é o Evangelho de Cristo. É por isso que ele não andou com Cristo, mas é quem tem mais propriedade para falar, é quem mais escreveu, porque nessa visão que o Espírito leva a ele, ele tem experiências inefáveis com o Senhor. O que é que ele vai aprender? A única coisa que ele descreve nas Escrituras é que ele sentou à mesa. Por quê? Porque ele não poderia falar da ceia como ele escreveu, se ele não tivesse sentado à mesa no momento dessa revelação. Mas o que mais ele aprendeu? Agora que ele foi entender o que é o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque outrora, quando ele perseguia, quando ele prendia os crentes, ele achava que ele era religioso, que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que ele tinha conhecimento, que ele tinha instrução. Mas ele vai aprender o quê? Porque na mesa ele não viu também a crucificação. Ele não viu Jesus na revelação, fisicamente ele não caminhou com Cristo. Ele não viu Cristo sendo crucificado, ele não viu Cristo sendo preso, ele não viu Cristo sendo açoitado. Mas sabe que ele não escreve, mas eu deixo ele trazer nessa noite. Pode parecer heresia, mas não é. Mas no momento que ele é levado ao terceiro céu, Jesus mostra para ele, e ele vai entender o que é verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Então bata no ombro de quem está do seu lado aí e diga: entenda que o Evangelho de Cristo é a cruz. O símbolo do Evangelho de Cristo é a cruz. O que é que Jesus disse? Que Ele é o único. Ele é o único. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho para chegar até a Deus. Mas qual foi o caminho que Jesus percorreu? A gente gosta do caminho dos milagres, né? A gente gosta do caminho das multiplicações dos pães e peixe. A gente gosta do caminho das maravilhas. Que coisa boa! Mas o que Paulo foi entender aqui? Ele visualizou, ele sentiu na pele o que Jesus sofreu. Ele foi entender que o Evangelho de Cristo não é só sinais, que isso não faz parte, que sinais faz parte. Nós cremos, nós acreditamos, mas o Evangelho de Cristo, aleluia, é cruz, é sacrifício, é dor, é sofrimento. Por quê? Porque quando Jesus nos chamou, que é a primeira coisa que ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque sou manso e humilde de coração. Aí a gente vem, como Paulo veio. Aí, o que a gente pensa? Agora está tudo bem. Mas aí depois, lá na frente, a gente vai ver Jesus dizendo, depois do vinde a mim, Ele vai dizer o quê? Quem quiser vir após mim, negue-se, tome e siga-me. Bata no nome que está do seu lado e quer dizer: ei, para vir para Jesus você pode vir de qualquer jeito.
Mas para andar com Jesus, você tem que negar tudo. Você tem que carregar a cruz. Você tem que aprender que evangelho é passar por dificuldades. Evangelho também é passar por lutas, é passar por provações. Não quer dizer que você está imune de passar, mas você tem certeza que se Jesus venceu lá na cruz um dia, eu também vencerei. Se Ele venceu um dia por mim, por você, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações, você também vencerá em nome de Jesus. Quem está entendendo e pode adorar Ele nessa noite? Porque evangelho é isso. Mas o que nós aprendemos nesses dias? Ultimamente a igreja aprendeu: vem para a igreja porque Jesus vai te abençoar. Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a tua história. Ele, sim, o vinde a mim. Pode vir de qualquer jeito, mas o vinde após mim, aí não é de qualquer jeito. Tem que renunciar ao seu eu. E para caminhar, não tem como caminhar sem Cristo, sem carregar a sua cruz. Amém? Ah, pastor, por que eu passo por tanta dificuldade? Porque eu passo por tanta luta? Porque caminhar com Cristo é isso, é carregar a sua cruz. Às vezes pesa, às vezes a costa dói, mas entenda que Jesus nunca vai te dar uma cruz que você não possa carregar. Amém? Ele não vai te dar uma cruz que você não possa carregar. Ele conhece os teus limites, Ele conhece a tua capacidade, Ele sabe as tuas limitações, Ele sabe o quanto você aguenta e quanto você suporta. Amém? Deixa eu correr aqui, mas o que Paulo está dizendo quando ele escreve esse texto? Que pela experiência que ele teve com o Senhor, pelas coisas que ele viu, que ele contemplou, que talvez nem os apóstolos que andaram com Jesus tiveram a experiência que ele teve. Ele poderia muito bem o quê? Bater no peito e se gloriar disso. Vamos traduzir aqui para os nossos dias? Não, quando eu canto a glória desce, não é? Quando eu pego o microfone o poder se manifesta. Por quê? Porque eu fui ao terceiro céu, meu irmão. Deus me mostrou coisas inefáveis que a homem nenhum eu posso nem falar. Amém? Porque o que a gente vê nesses dias? Que as pessoas valorizam os dons. Não que seja, nossa, pastor, vocês creem nos dons? Creio. Mas eu preciso compreender que evangelho é maior que isso. Deus me usa, Deus lhe usa. Deus quer lhe usar com coisas extraordinárias, sim. Mas eu não posso me esquecer o que é verdadeiramente o evangelho de Cristo. Porque Paulo agora está aqui sendo tentado, porque ele poderia muito bem voltar e escrever isso aqui e dizer agora: olha, eu tive uma revelação que ninguém teve. Porque não é muito comum a gente ouvir isso. Pessoas que se julgam superiores a nós porque Deus levou não sei aonde. E tem uma coisa que eu fico encabulado, eu vou ser sincero para vocês. Eu fico encabulado com quem teve uma revelação que foi no inferno. Não, eu fui no inferno. Aí lá estava fulano, lá estava ciclano, lá estava... Batendo costa quem está do seu lado, meu irmão, ora para Deus não te dar essa revelação não. Porque ir no inferno não é bom. Não é bom. Amém?
Mas tem pessoas que ainda se gloriam, não, porque Deus me levou lá no inferno. Mas o que Paulo aqui nos ensina? Ele está dizendo: pelo que Deus me revelou, eu poderia me gloriar. E por causa disso, escute, olha aqui para mim, entenda nessa noite o que o texto vai dizer. Por causa disso, Ele enviou. Porque quando a gente fala no espinho na carne de Paulo, a gente pensa o quê? Que é uma enfermidade, né? Que é um espinho que espetava lá ele. Mas o texto é bem claro e explicativo aqui em dizer que por causa disso, para que eu não me exalte das revelações que me foi dado, um espinho na carne, é ele explicar, saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Para Paulo não se gloriar daquilo que ele viu, daquilo que ele contemplou, daquilo que os seus olhos contemplaram. O próprio Jesus envia um mensageiro de Satanás para esbofetear Paulo, para ele não se gloriar. Porque qual a lógica de Deus? Paulo, você não precisa ser forte. Porque o que a gente vê hoje, né? Pessoas que estufam o peito. Não, eu oro 10 horas por dia, eu oro no monte, eu oro na vigília, eu oro não sei aonde, eu estou cheio de Deus. Mas sabe o que Deus está dizendo aqui para Paulo? Paulo, eu não preciso que você estufe o peito, eu não preciso que você mude a sua voz. Paulo, para ti não se gloriar, eu vou mandar um demônio te perseguir todos os dias, para você entender que tudo que você vai escrever, as cartas que você vai escrever, você é completamente dependente de mim. Você sem mim não é nada. Aleluia. Para Paulo entender que ele ia ser um grande homem, como foi um grande missionário, o maior escritor do Novo Testamento, mas ele nunca ia se gloriar disso. Por quê? Para ele entender que não era a visão, que não era a revelação. A visão que ele teve, a revelação que ele teve, não era maior do que o Evangelho de Cristo, do que a cruz de Cristo. Do que ele viu não era maior do que o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário. E se ele ia ser usado, é porque Jesus já pagou o preço por ele. Aleluia. Então o que era o espinho na carne? Vamos traduzir aqui: um demônio que perturbava Paulo todos os dias. O que era o espinho na carne? O demônio que perturbava Paulo todos os dias. Olha aqui para mim. Sabe por que hoje o que mais a gente vê é um crente, um quê? Saindo da igreja, decepcionado da igreja. Por quê? Pastor, porque tem um irmão falando mal de mim, porque tem um irmão perseguindo. Aquele irmão, aquela irmã está sendo usado pelo diabo. Mas o que o texto vai dizer? Que tinha um demônio que todo dia perseguia Paulo, que foi o próprio Jesus que enviou para dar uma cutucada nele todos os dias, para ele nunca se esquecer de Deus. Bota o nome de quem está do seu lado, diga aí. Sabe por que as lutas às vezes vêm? É Deus dando uma cutucada santa aí, dizendo: olha meu filho, olha minha filha, é para você nunca se esquecer
que você depende de mim para tudo. É para você nunca se esquecer que onde você chegou foi por causa de mim, foi por causa da minha presença, foi por causa da minha provisão, foi por causa da minha glória. Onde você chegou, onde você está, não foi mérito seu, mas foi porque eu abençoei você. E às vezes nós não entendemos, porque às vezes, pastor, mas por que a gente ora tanto, a gente busca tanto, e a luta vem, a perseguição não cessa? Porque o que o texto vai dizer? Que Paulo, quando Deus diz isso, quando ele está vivendo isso, o versículo 8 vai dizer? Acerca do qual 3 vezes eu orei ao Senhor para que ele se desviasse de mim, para que essa perseguição fosse embora, para que esse homem, para que esse demônio saísse. Mas Deus ouviu a oração de Paulo. Deus ouviu a oração de Paulo. Deus respondeu, mas não ouviu. Sabe por que às vezes, olha aqui a resposta? Porque pastor, mas eu já orei, Deus até hoje não respondeu. Deus respondeu sim, mas não atendeu o que você pediu, porque Ele sabe que o que você pediu não é bom para você. Pastor, mas eu já orei 10 anos e Deus não me respondeu. Escute, volte a ouvir a voz do Senhor, porque Ele já te respondeu. Mas talvez a resposta que Ele disse para você é uma resposta que Ele disse para Paulo. Ele disse: Paulo, não, essa oração aí eu não vou te atender, isso aí eu não vou fazer. Você vai continuar sendo perseguido, você vai continuar passando por luta, você vai continuar passando por dificuldade, para você entender, porque eu preciso de você dessa forma. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vá se colocando de pé nessa noite.